Lucas, capítulo 3, do verso 1 ao verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que é estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, te agradecemos, Pai, por podermos ler e refletir na Tua palavra. Te agradecemos pela presença iluminadora do Teu Espírito em nossa vida, em nosso coração. E rogamos, ó Pai, que o Senhor nessa hora abra os nossos corações, nosso entendimento, para captar o que diz esse trecho, essa passagem bíblica, mas sobretudo, ó Pai, produza os efeitos que o Senhor deseja no nosso coração, na nossa vida, as transformações, as mudanças, de forma que a gente viva uma vida que glorifique ao Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, neste momento, edifica a Tua igreja. Assim oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. O evangelista Lucas foi quem escreveu esse livro. Ele traça, nesses primeiros capítulos, paralelos entre João, o Batista, e o próprio Senhor Jesus. Lucas narra o anúncio do nascimento de João, depois o anúncio do nascimento de Jesus. Na sequência, ele descreve o nascimento de João, posteriormente, descreve o nascimento de Jesus. E aqui nesse capítulo 3, nós vemos Lucas descrevendo, em resumo, como foi o ministério de João, e a partir do versículo 21 em diante, ele vai tratar do ministério de Jesus até o final do livro. Então ele faz vários paralelos nesses primeiros capítulos. E ele está fazendo isso porque João é alguém muito importante na história bíblica. João é fundamental na história da redenção. Ele é, de fato, um divisor de águas na história. Ele foi escolhido por Deus para preparar o caminho do nosso Salvador de uma maneira muito, muito expressiva. Então, cabe a nós hoje refletir um pouco, e na semana que vem nós vamos continuar refletindo um pouco sobre o ministério de João, como que ele desenvolveu o seu ministério. Faremos hoje até o verso 14, semana que vem, permitindo o Senhor,
do verso 15 ao verso 20. Então hoje nós vamos observar, refletir um pouco em algumas características da pregação de João Batista. Então gostaria de chamar a sua atenção para a pregação de João Batista. Em primeiro lugar, a pregação de João Batista foi uma pregação preparatória. Preparatória. A gente pode ver isso do versículo 1 até o versículo 6. No versículo 1, Lucas, ele registra aqui o cenário político em que se deu o início do ministério de João. Ele fala de diversos governantes, ele fala de Tibério César, que é o imperador romano. Ele fala aqui de Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe e outros mais, que são como que governadores de 4 regiões, né? Então, a título de informação, houve alguém que foi Herodes o Grande. Ele reinou, ele teve seu reinado de forma muito expressiva, e ele governava sobre toda essa região, mas depois da sua morte, o seu reinado foi dividido para 4 dos seus filhos, por isso eles são chamados tetrarcas. E aqui tem o nome de 3 deles, né? Tem o nome aqui de o próprio Herodes, que seria o Antipas, tem o nome de Filipe, tem o nome de Lisânias, isso. Então tem esses 3. E Pilatos, que seria o da Judéia. Por que Pilatos ele não é chamado de tetrarca? Porque na Judéia, especificamente, um ambiente muito complicado politicamente, os judeus fizeram sair de lá o que era o tetrarca daquela região. Então, começaram ali, a própria Roma começou a colocar gente de sua confiança naquela região para tentar acalmar os ânimos dos judeus. E Pilatos aqui está sendo colocado, então, como um governador da Judéia, provavelmente o 4º ou 5º governador estabelecido por Roma para tentar controlar aqui aquela situação. Então, esse é o cenário político. Lucas ele descreve isso, eu creio que por pelo menos 2 razões, né? A primeira razão é para que todos os seus leitores posteriores saibam o que aconteceu aqui, aconteceu de verdade. Podem pesquisar na história, podem pesquisar esses nomes, vocês vão encontrar, né? Então, essa seria uma razão para mostrar a historicidade, a veracidade do que está sendo descrito. Mas uma outra razão, eu creio que também é porque os profetas do Antigo Testamento, quando eram apresentados na Bíblia, eles eram apresentados desta maneira, né? Há várias circunstâncias, vários profetas do Antigo Testamento, em que antes de apresentar quem ele é, ele fala do contexto. No ano tal do reinado de fulano de tal, veio a palavra do Senhor ao profeta tal. Essa é uma maneira clássica de se apresentar um grande profeta. Isso foi assim com Isaías e com outros do Antigo Testamento. E aqui eu creio que Lucas faz isso para mostrar que João Batista ele é o último profeta do estilo do Antigo Testamento. Então ele é um divisor de águas, ele é quem faz a transição da velha aliança, no sentido da velha forma do Senhor Deus se relacionar com o seu povo, para uma nova aliança, uma nova maneira do Senhor Deus se relacionar com o seu povo por meio do seu Filho Jesus Cristo. Isso no versículo 1, então, o cenário político. No versículo 2, nós temos o cenário religioso, e Lucas aqui diz que havia naqueles dias, ali em Jerusalém, 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Mas por que 2, se a lei de Deus, o Pentateuco aqui, quando a lei foi estabelecida, quando o sacerdócio levítico foi estabelecido, a lei diz que só tinha que ter um sumo sacerdote, os demais eram todos sacerdotes normais. Por que aqui tem 2? Né? O que está acontecendo? Acontece o quê? Que Anás ele era o sumo sacerdote legítimo, vamos dizer assim, mas no ano 14 ele foi deposto
não deposto pelos seus pares judeus, mas deposto pelo governador romano. Dado aqueles conflitos, aqueles problemas todos, foi uma medida do Império retirar, lembrando que Israel aqui está subordinado ao Império Romano nesses dias, né? Então, há uma interferência muito grande do poder romano, inclusive na vida religiosa dos judeus. Então, ele deixou de ser o sumo sacerdote de forma, vamos dizer, oficial, mas na prática ele continuou sendo. A sua autoridade diante dos judeus ainda era muito grande, então assumiu depois dele quem está aí escrito ao seu lado, Caifás. E por incrível que pareça, Caifás não era o filho de Anás, ele era um genro, e aí nós vemos alguns traços da corrupção religiosa que aqueles dias a religião judaica enfrentava, né? Então ele foi, eu não sei exatamente se ele foi feito sumo sacerdote por Roma, provavelmente sim, mas também, para a coisa não ficar muito estranha, eu acredito que, segundo alguns historiadores, Anás teria adotado como filho o seu genro, para tentar meio que consertar a coisa, porque era sempre um ofício hereditário, né? Então, para tentar consertar, ele teria, então, adotado Caifás. Anás teria adotado Caifás. Então, o que nós vemos aqui basicamente é que a coexistência dessas duas autoridades e toda a corrupção envolvida naqueles dias no âmbito religioso da nação, tudo isso vai culminar na dissolução desse cargo tão importante na vida ali do povo de Israel. Lucas descreve o cenário político, descreve o cenário religioso, mas o foco, a atenção, o holofote se volta a nenhum dos poderosos, e a nem políticos nem religiosos. O holofote dessa narrativa se volta a João, que diz aí no versículo 2 que veio a palavra de Deus a João. Não veio a nenhum dos poderosos políticos, nem mesmo a nenhuma autoridade religiosa, veio a João. E João era um homem incomum. No Evangelho de Mateus vai dizer que ele usava vestes de pelos de camelo, cinto de couro, a alimentação dele era de gafanhotos, mel silvestre. Então, mesmo para os padrões da época, o jeitão dele se vestir, os hábitos dele eram um pouco estranhos, né? Inclusive, o jeitão dele se vestir se assemelhava certamente ao do profeta Elias do Antigo Testamento, alguns dos seus hábitos, né? Então, um homem, vamos dizer assim, incomum. Então, veio a palavra do Senhor a esse homem incomum, de uma maneira incomum também, porque o povo, a essa altura, já não estava mais acostumado com esse jeito de Deus manifestar a sua palavra. Já tinham 400 anos que a voz profética já havia se calado. Então, Deus fala aqui, vamos dizer assim, de uma maneira incomum para aqueles dias, para aquele povo, e sobretudo também num lugar incomum. O versículo 2 diz que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Um lugar incomum, um lugar estranho. Não foi num lugar nobre, não foi num lugar de requinte, foi num lugar sem nenhum conforto, né? O que a gente vê aqui é que Deus não precisa de pessoas importantes. Deus não precisa de pessoas famosas. Deus não precisa de pessoas de autoridade para manifestar a sua palavra, né? Deus usa pessoas simples, pessoas improváveis, em situações também improváveis. Foi assim com João. O versículo 3 vai nos dizer que ele era um pregador itinerante, né? Ele percorreu toda a circunvizinhança do Rio Jordão, o Rio Jordão que cortava, né, toda a lateral de Israel. Então ele pregou por ali. E qual foi o conteúdo da sua pregação? O versículo 3 diz que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Em resumo, é isso que ele fazia.
Esse era o conteúdo: batismo de arrependimento para remissão de pecados. O batismo que ele praticava, né, que ele executava naqueles dias, era um batismo de arrependimento, ou seja, um sinal de arrependimento. Ou seja, a pessoa que chegasse e ele percebesse verdadeiro arrependimento, então ele batizava. A pessoa que negasse o seu antigo comportamento pecaminoso e resolvesse ter uma vida reta diante de Deus, então era por João batizado. Então o arrependimento que nós vemos aqui que ele está pregando é um arrependimento que tem a ver com mudanças, não tem a ver com sentimentos, não tem a ver com remorso. Arrependimento tem a ver com mudanças reais de atitude, mudanças de pensamento. Então era isso que ele pregava, que as pessoas tinham que mudar o seu comportamento, tinham que se arrepender dos seus pecados, e então ele batizava. E qual que era o fundamento da sua pregação? Diz o versículo 4 que ele fazia isso conforme está escrito no livro do profeta Isaías. E aqui vem a citação de Isaías, capítulo 40, do verso 3 ao 5. Nós lemos, inclusive, no momento da liturgia. O profeta Isaías, inspirado por Deus, ele diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então, esse é o fundamento da pregação de João Batista. Ele recebeu a palavra de Deus para ser, esse chamado para ser esta voz que Isaías havia profetizado, que viria para preparar o caminho do Senhor. Reverendo João Paulo, ouvi uma pregação dele nesse texto, e ele destaca muito bem que em Lucas aqui, somente Lucas estende essa citação de Isaías até o final, onde chega aí, e toda a carne verá a salvação de Deus, porque a ênfase de Lucas é mostrar que Jesus veio para trazer salvação para todo tipo de pessoas, né? Então, gente do mundo inteiro pode receber salvação. Pessoas daquelas completamente improváveis, pessoas que são desprezadas pela sociedade, pessoas marginalizadas. Reverendo João Paulo diz assim: não há ninguém sujo demais, não há ninguém impuro demais, não há ninguém impróprio demais, ou nascido numa família que não tenha honra suficiente para se aproximar de Deus. Se houver arrependimento, todos são bem-vindos. Essa foi a mensagem de João Batista. Não importa o que você fez até agora, se você aprumar o seu caminho, se você corrigir os seus passos, você é bem-vindo, você vai ser batizado. E eu quero refletir um pouco aqui nessa pregação preparatória de João Batista, pensando algumas reflexões aqui. Irmãos, toda pregação, vocês têm tido a graça de poder ouvir pregações aqui semanalmente. Talvez alguns de vocês ouçam pregações durante a semana e fazem muito bem se fizerem isso. Mas entenda, toda pregação não tem um fim em si mesma. A pregação não tem um fim em si mesma. Ela é sempre um meio para determinado fim. E você que é ouvinte, você precisa perceber isso. Qual que é o objetivo? Para onde essa pregação está me conduzindo? A pregação fiel à Escritura é um meio pelo qual o coração dos ouvintes é preparado para receber e para ver a salvação que Deus nos dá por meio de Cristo Jesus.
A pregação de João Batista, e assim deve ser toda a pregação bíblica, ela aplana o caminho do nosso coração, ela tapa os buracos, ela tira os obstáculos, ela ameniza as curvas, para que o nosso coração, o coração dos ouvintes, recebam a Cristo, possam contemplar a Cristo. Esse é o objetivo final de toda a pregação bíblica. Então a pergunta é: como é que nós temos recebido as pregações que temos ouvido? Nós temos olhado, temos tentado olhar para aquilo que a pregação está nos conduzindo a ver? Ou nós estamos focando demais na habilidade ou na falta de habilidade de determinado pregador? Nós temos que ver a pregação como um meio de Deus para me conduzir a algo, para me instruir, para me corrigir, para me consolar, para me edificar. Precisamos olhar a pregação como um meio, não como um fim. Então, a pregação de João Batista foi uma pregação preparatória para o caminho do Senhor Jesus. Segunda característica da pregação de João Batista, uma pregação contundente. Do verso 7 ao verso 9, nós vemos aí que ele tinha uma abordagem um tanto dura. Versículo 7 diz que ele dizia às multidões que saíam para serem batizadas, ele dizia assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem é que induziu vocês a quererem fugir da ira de Deus que vai recair sobre vocês? Raça de víboras. Imagine que situação, né? As pessoas saíam das suas casas, saíam dos seus lares, iam para o deserto, não era um local muito agradável, com ar-condicionado, um espaço, vamos dizer, razoavelmente limpo. Não, nada disso. As pessoas saíam das suas casas para sofrer esse desconforto todo, e lá assistir esse homem falando, e quando chegavam lá, eram praticamente xingados de cobras, seus filhos de cobras. Uma abordagem bastante contundente, não é? Era assim que ele recebia as pessoas. Se você fosse recebido assim numa igreja, provavelmente você não voltaria mais, né? Irmãos, a pregação não tem em vista agradar o ouvinte. Pregação bíblica não. Pregação bíblica não tem em vista reproduzir opiniões do pregador. Não. A pregação tem um objetivo: preparar o caminho do Senhor. E para isso, para cumprir esse objetivo, muitas vezes a pregação precisa desafiar os ouvintes, precisa provocar, precisa confrontar. Preparar o caminho do Senhor, por vezes, carece de uma abordagem contundente. E qual que era o motivo de toda essa indignação? Ele xingava de modo forte, talvez demais até de dizer, né? Por que ele falava dessa maneira com as pessoas que iam até ele? Por que ele tratava assim as pessoas? Irmãos, os judeus cultivavam a falsa segurança de que eles tinham salvação por serem filhos de Abraão. Eles tinham segurança de que a vida deles estava tudo bem, a condição deles diante de Deus estava ok. Por isso que ele diz isso: vocês são raça de víboras. No versículo 8 ele vai dizer: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Não. Deus pode produzir de pedras filhos a Abraão. Então não se vangloriem por serem filhos de Abraão. Não. O que caracteriza
Um filho de Deus não é sua descendência biológica, mas os frutos da sua vida, se forem frutos dignos de arrependimento. João, então, parece que ele está bravo com essa tendência das pessoas dizerem que são filhas de Deus, mas viverem como filhas do diabo. Quantas pessoas no nosso tempo acreditam que são filhos de Deus, mas vivem como filhos do diabo? O que expressa o fato de alguém ser filho de Deus? É quando seus sonhos, seus valores, suas atitudes mostram isso. Quando o modo de viver é coerente com aquele que dizem ser seu pai. Então, se nós queremos ser filhos de Deus, precisamos produzir frutos de arrependimento. Precisamos ter uma vida ajustada, uma vida transformada, de acordo com aquilo que o nosso Pai requer de nós. E isso é urgente, irmãos. Essa palavra foi dita como algo urgente para aqueles dias, mas é para nós também. É tão urgente que João diz assim, versículo 9, já está posto o machado à raiz das árvores. Ele está dizendo, olha, vocês são como árvores, e o machado está aí, está deitado, posto aí do ladinho de vocês. É isso. O machado de Deus está preparado para cortar aqueles que não produzem frutos dignos de arrependimento. João está dizendo, é urgente que vocês se arrependam, arrependei-vos, arrependei-vos. E essa mensagem é urgente para nós também. De que maneira nós estamos vivendo? Nossas atitudes refletem que somos filhos de Deus? Ou que somos filhotes de cobra? Raça de víboras. Então a pregação de João Batista era uma pregação contundente. Preparatória em primeiro lugar e contundente em segundo lugar. E a terceira e última característica que eu quero observar com os irmãos na pregação de João Batista é que era uma pregação eficaz. Uma pregação eficaz. Do verso 10 até o verso 14, a gente vê que algumas pessoas ali, as pessoas que estavam ouvindo, chegavam para ele e perguntavam, o que nós fazemos então? Se o machado está posto aqui na beiradinha do meu pé aqui para me arrancar da terra, o que eu preciso fazer? As pessoas perguntavam isso para ele. E é interessante, não é em todas as manifestações da palavra profética ao longo da Escritura que nós vemos isso. Esse quebrantamento, essa atitude dos ouvintes em se subordinar à palavra profética. Não é em todas as vezes que isso acontece, e nem é na maioria. Talvez na maioria das vezes que nós vemos os profetas de Deus anunciando a sua palavra, chamando o povo ao arrependimento, na maioria das vezes o povo se volta contra o profeta. Mas aqui, certamente por graça, certamente pelo mover do Espírito Santo, eles então reagem dessa maneira, perguntando, o que vamos fazer então? Essa preocupação em colocar a vida no prumo. E então, ele menciona aqui, em primeiro lugar, as multidões, no versículo 10. As multidões o interrogavam, dizendo, o que havemos, pois, de fazer? E a resposta genérica, né? Digo genérica porque as multidões em geral perguntavam, né? E a resposta, portanto, genérica que ele dá é, olha, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Ou seja, não vivam de maneira egoísta. Talvez o egoísmo seja a principal manifestação de uma vida pecaminosa.
viver para si mesmo, é talvez a expressão mais comum daqueles que não são filhos de Deus. Por isso ele diz, se você tem 2 túnicas, a túnica era uma das partes da roupa dos homens daquele povo. E as roupas, é interessante você saber disso. Para nós hoje, parece que roupa é uma coisa tão supérflua. A gente tem várias camisetas, camisas, calças, cuecas, calcinhas, sutiãs, a gente tem um monte de tudo, né? Mas naqueles dias não era muito assim, não. Realmente eram itens de muito valor. As pessoas não trocavam de roupa com a frequência que nós trocamos, né? Às vezes, talvez alguns de nós usam uma determinada muda de roupa durante o dia e à noite muda, troca de roupa. Aquelas pessoas usavam a mesma roupa por dias, talvez até um ano inteiro. Então ele está dizendo, olha, tem pessoas que não têm nenhuma túnica. Então se você tem 2, você já tem muito. Você pode repartir com quem não tem. Talvez roupa não seja um item de tanta necessidade, pelo menos para as pessoas ao nosso redor, mas de que maneira nós podemos exercitar o nosso sacrifício pelo outro? De que maneira você pode fazer isso? Eu posso fazer isso. Comida, é claro, nós inclusive arrecadamos cestas básicas, alimentos para a formação de cestas básicas, encaminhamos para determinados lugares que precisam, mas no dia a dia da sua vida, da minha vida, de que maneira nós podemos repartir com quem não tem algo que esteja sobrando na nossa vida? Isso porque fazer sacrifícios por outras pessoas, segundo a mensagem de João Batista, é um fruto digno de arrependimento. Sacrifício por outras pessoas. Talvez hoje não seja um sacrifício para você dar uma peça de roupa ou dar uma cesta básica, talvez isso não seja muito sacrifício para você. Então isso talvez não conte. Mas o que seria um sacrifício para você? Gastar talvez 1 hora da sua semana para fazer uma ligação, para fazer uma visita, para dar atenção a uma pessoa que precisa? O que na sua vida em particular representa um sacrifício? Faça isso. Faça isso por alguém. Isso é um fruto digno de arrependimento. Mas não só as multidões em geral. No versículo 12, Lucas nos diz que os publicanos também chegaram para serem batizados e perguntavam, mestre, que havemos de fazer? Os publicanos eram muito rechaçados naquela sociedade judaica. Os publicanos eram judeus, mas que trabalhavam para o Império Romano, cobrando dos seus compatriotas imposto. Mas não era um trabalho, vamos dizer, tão simples assim, né? Eles não faziam somente esta obrigação de cobrar o imposto. Não. O combinado com as autoridades romanas era o seguinte: as autoridades diziam para os publicanos, olha, nós queremos isso, o que você conseguir a mais é seu. Então, com essa grande oportunidade, os publicanos faziam a vida. Você deve se lembrar talvez da história de Zaqueu. E qual foi o fruto digno de arrependimento na vida de Zaqueu? Quando Jesus, naquele dia, foi jantar na sua casa, ele disse, eu vou devolver tudo que eu roubei das pessoas. Eu vou devolver tudo. Porque os publicanos eram pessoas que extorquiam os seus compatriotas. E eles eram considerados pelos judeus o pior tipo de gente possível. E mesmo assim, João diz para eles, tem oportunidade de arrependimento para vocês. A resposta que João dá para eles é, versículo 13, não cobreis mais do que o estipulado.
Ou seja, vocês não precisam deixar de ser publicanos. Mas exerçam o trabalho de vocês de maneira justa, de maneira correta. E por fim, além das multidões em geral, além dos publicanos, Lucas menciona aqui os soldados romanos, que serviam às autoridades políticas. Eles perguntam: que faremos? E a resposta de João é: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Então a resposta é simples: olha, vocês andam oprimindo pessoas, maltratando pessoas, batendo em pessoas, parem de fazer isso. Parem de fazer isso. Vocês estão dando denúncias falsas para obter vantagens, parem de fazer isso. Não reclamem do salário de vocês, que é o que ele diz aqui, olha, contentai-vos com o vosso soldo. Se sintam satisfeitos com o que vocês estão recebendo, não queiram ganhar mais de maneira ilícita. Não façam isso. O ponto aqui, e eu creio que Lucas ele tira por amostragem, ele menciona as multidões, menciona os publicanos, menciona os soldados por amostragem. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, para cada tipo de gente, tem uma maneira diferente de produzir frutos dignos de arrependimento. E a questão é, na sua vida, qual é o fruto de arrependimento que o Senhor Deus quer encontrar hoje na sua vida? Pense você no seu trabalho. Cada atividade profissional tem as suas maneiras de corrupção, suas maneiras de se obter algum recurso ilícito. Façam bem o trabalho de vocês. Cuidem para fazer o que vocês devem fazer de uma maneira correta. Então, a pregação de João Batista é uma pregação eficaz, preparatória, em primeiro lugar, contundente, em segundo lugar, e eficaz. Eficaz por quê? Porque mexe nos corações. Mexe nos corações. A pregação, meus irmãos, esta que vocês estão ouvindo, e tantas outras que vocês já ouviram ou ainda ouvirão, as pregações não terão alcançado o seu objetivo se o seu coração não for despertado para mudanças. Você precisa se preparar para o culto ao Senhor. Se preparar. Como que você se prepara? Em oração, falando: Senhor, qual é a transformação que o Senhor quer produzir na minha vida hoje, por meio da Tua palavra? A pregação, ela é eficaz quando ela desperta o coração da gente para mudanças. Nós não devemos apenas ouvir pregações, meus irmãos, ou assistir pregações. Às vezes a gente está assistindo, mas o som que entra no nosso ouvido nem passa pelo nosso cérebro, porque a gente está viajando por aí, não é? A gente não deve apenas ouvir pregações. A gente não deve ter a atitude de consumidores, ou seja, de ouvir apenas aqueles que a gente gosta. Não, nós não consumimos pregações. Nós não assistimos pregações. Nós devemos receber as pregações como a voz de Deus para moldar a nossa vida como um todo, moldar os nossos comportamentos, moldar as nossas crenças, moldar os nossos pensamentos, nossos afetos, nossas emoções. Pregação bíblica mexe em tudo, e só não mexe se você e eu não estivermos dispostos
a abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Então, meus irmãos, em resumo, busquemos produzir frutos dignos de arrependimento, mudanças reais na nossa vida, mudanças de comportamento, de ideias, de valores, de princípios. Sejamos não somente ouvintes, mas praticantes da palavra, como disse Tiago. Mas também, meus irmãos, pautados no exemplo de João Batista, sejamos também pregadores da palavra. No nosso dia a dia, nas oportunidades que o Senhor tem nos dado, sejamos pregadores da palavra. Façamos isto, preparemos o caminho do Senhor no coração das pessoas. A gente pode fazer isso, Deus nos capacita a isso. Talvez você que é meu irmão homem, talvez você não se torne um pastor e venha atrás de um púlpito para pregar, como eu estou fazendo agora. Mas seja um pregador da palavra na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos. Você, minha irmã, seja uma pregadora da palavra aos seus filhos, às suas amigas. Prepare o caminho do Senhor no coração das pessoas. E que Deus nos abençoe nesse nosso dever de produzirmos frutos dignos de arrependimento e também de pregarmos a sua palavra de uma maneira eficaz.